Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre a verdade. Vejam bem, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre a verdade. Será possível que temos certeza de tudo? É possível ter certeza daquilo que nós sabemos? Será que viver nos ensina a verdade? Como saber se o que sabemos é verdadeiro? Vejam, são tantas perguntas, tantas indagações, mas o ponto principal delas é a verdade. Afinal de contas, o que é a verdade? Toda filosofia ela está pautada, ela quer descobrir o que é a verdade. Como encontrar a verdade? Como saber o que é a verdade? Quais os caminhos que nos levam à verdade? Tudo isso é muito importante na nossa atividade de filosofar, na nossa atividade de pensar. São muitos modos de nós entendermos a verdade. São muitas maneiras de nós buscarmos o que é a verdade. Mas, ao longo das aulas, vamos descobrir como os filósofos e os pensadores pensaram e discutiram sobre este tema que é tão importante para nós. O primeiro filósofo que nós vamos ver a respeito da verdade é Platão. Ao longo da história, muitíssimos pensaram sobre a verdade. Se questionaram, perguntaram e buscaram estabelecer quais seriam os critérios para nós chegarmos à verdade. Platão, que vocês já devem ter ouvido, vocês conhecem, ele foi um grande filósofo, nasceu e viveu lá na Grécia, e quando ele vai se perguntar ou falar sobre a verdade, ele tem uma afirmação assim: para que uma sentença seja considerada verdadeira, ela precisa ter correspondência com a realidade que ela descreve. Ora, o que isso significa? Platão ele tem uma visão muito racional das coisas, porém, ele vai dizer o seguinte: para que uma ideia, aquilo que eu estou falando, seja considerado verdadeiro, eu tenho que olhar para as coisas e identificar se o que eu estou falando corresponde, é igual àquilo que eu estou vendo. Por exemplo, nesta foto que vocês estão vendo, a barba de Platão é branca ou é grisalha. Ora, para saber se isso é verdade, você tem que identificar se o que eu disse, a barba é branca ou grisalha, corresponde com aquilo que vocês estão vendo. Se vocês estão vendo uma barba branca ou grisalha, isto é verdade. Se vocês não estão vendo uma barba branca e grisalha, então isto é mentira. É aí que Platão diz: a verdade tem que corresponder, ou seja, a realidade daquilo que eu estou falando, né, eu tenho que perceber se corresponde exatamente com aquilo que eu estou falando. Se a minha ideia, se a minha frase corresponde com a realidade, ok? E aí ele vai dizer: é simples saber o que é verdade. Basta olhar para as coisas. Se eu digo, né, esta árvore é verde, você vai olhar para a árvore. Se ela for verde, ok, estou falando a verdade. Se ela não é verde, estou mentindo. Isso que Platão chama de correspondência, tá? Isso que Platão chama ali de correspondência. As coisas devem corresponder, as ideias devem corresponder à realidade para que aí nós tenhamos a verdade. Platão também dizia assim: ah, mas então por que as pessoas mentem? Porque elas são más? Porque elas querem mentir? Não, muito pelo contrário. Platão vai falar assim: as pessoas mentem, as pessoas se enganam, as pessoas fogem da verdade porque elas não têm conhecimento da realidade. Elas são ignorantes. Ignorante é no sentido de não ter conhecimento. Elas não conhecem os fatos e como que esses fatos se relacionam com aquilo que elas dizem ou aquilo que elas pensam.
Então, por elas não saberem o fato como ele é de verdade ali, elas falam alguma coisa e elas nem percebem que o que elas estão falando não tem correspondência com a realidade. E aí ocorre a fuga da verdade. Mas para Platão não é de propósito, é porque as pessoas caem na ignorância. Porém, pessoal, vocês já devem ter percebido que ao longo da nossa vida, as pessoas possuem muitas opiniões sobre um mesmo assunto, um mesmo fato. Né? Um fato, alguma coisa, e aí cada pessoa vai ter uma opinião diferente, vai ter um pensamento diferente. Isso a gente chama de ponto de vista. Cada pessoa tem um ponto de vista, ou seja, é como que ela interpreta, como que ela entende, como que ela concebe, como que ela analisa, como que ela enxerga, como que ela vê aquele fato. E aí ela vai analisar, vai julgar e vai dar a sua opinião. Então, ao dar a sua opinião, nós estamos dando o nosso ponto de vista. O que nós entendemos sobre aquilo? Como que nós entendemos aquilo? Como que nós vemos aquilo? Isso não é ruim, isso é muito bom, porque isso gera democracia, e aí nós temos que ter respeito. O mais importante é respeitar as opiniões diferentes, respeitar os pontos de vista diferentes, porque só através de pontos de vista diferentes que nós vamos poder chegar ainda mais à verdade, mais próximo da verdade. Então, ponto de vista, pessoal, é exatamente isso. As opiniões diferentes, né, que cada pessoa tem em relação a um mesmo fato, a um mesmo acontecimento. Olhem aí o exemplo de vocês. Nesta imagem, né? Você está vendo ali, ó, são objetos que estão no chão. Cada pessoinha que está aqui está dizendo que tem um número X de objetos. 4 objetos, 3 objetos. São opiniões diferentes, são pontos de vista diferentes. Cada um está interpretando, analisando de acordo com os seus critérios. E aí cada um vai dar a sua opinião, o seu ponto de vista. E tudo isso é importante para chegarmos à verdade. Na aula de hoje a gente viu que, para Platão, a verdade tem que corresponder, ou seja, aquilo que eu penso tem que corresponder com a realidade. E vimos também que a mesma verdade ela possui pontos de vista diferentes. O mesmo fato pode gerar opiniões diferentes. Isso é importante para construirmos uma democracia e poder ainda mais caminhar rumo ao conhecimento. Ok, pessoal? Até uma próxima aula.